E aí, amigos, tudo bem? Quando você ouve a frase, Deus falou comigo, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? É possível que nos dias de hoje, Deus fale com pessoas comuns como eu e você? Eu sou o Juan Diego, essa é a Missão Guadalupe. Que Nossa Senhora abra os caminhos para que Deus fale com você nesse vídeo. Dois sentimentos são extremamente comuns quando a gente ouve uma frase desse tipo. A primeira é de desconfiança, como se a gente não estivesse duvidando ou somente desacreditando da outra pessoa. Mas uma dúvida no nosso coração de, será que ela não está confundindo as coisas? E a segunda coisa que sempre vem à nossa cabeça, no geral, né, claro, é se Deus fala com A, Deus fala com B, então por que Deus não fala comigo? Nesse vídeo eu quero tentar te levar a entender algumas coisas que você talvez já tenha ouvido e não tenha conseguido colocar em prática ainda. E para isso eu quero ler uma palavra que está em Isaías 43, no versículo 8. Eu vou deixar na descrição do vídeo o capítulo e o versículo, tá? E diz assim, Isaías 43, versículo 8. Fazei comparecer o povo cego, apesar de ter olhos, e os surdos que têm ouvidos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, aqui Isaías, que fala ao povo do exílio, como eu comentei com vocês ontem, fiquei feliz quando eu fui tirar a palavra para esse vídeo e Deus me deu de novo esse profeta, que falava ao povo do exílio, que falava a um povo que estava em quarentena, porque eu sinto como mais uma confirmação de que é Deus quem me direciona a fazer esses vídeos. Enfim, talvez de ontem para hoje você já tenha ouvido eu falar em confirmação e do que Deus fala para mim várias vezes. Mas como que isso funciona na prática? Será que Deus fala só com alguns? Será que com outros ele não fala? Para a gente começar a entender isso aí, é necessário que você compreenda que Deus é um Deus de relacionamento. E como todo relacionamento, ele exige proximidade, afinidade. Sempre foi a intenção de Deus se relacionar com o ser humano. Desde o Éden, lá com Adão e Eva, quando todas as tardes ele ia lá e conversava com os dois até o pecado original, passando por Abraão, onde ele direcionava a Abraão, faz isso, faz aquilo, passando pela sarça e pela história da libertação do Egito, lá em Moisés, quando ele aparece a Moisés na sarça ardente e fala com Moisés e dá os passos para a libertação do povo do Egito, e durante toda a saga, né, da libertação do povo do Egito, Deus fala com Moisés, depois aos reis, depois aos profetas. Deus ama se relacionar com o seu povo. E se você for parar para pensar, faz todo sentido, porque se 1 João diz que Deus é amor, e a única verdade que a gente ouve ser pregada aí por quem é e quem não é da igreja sobre Deus é que Deus é amor, toda relação de amor, né, todo ato de amor, na verdade, é um relacionamento. Então não teria por que Deus não querer se relacionar com o seu povo. E nesses exemplos que eu te dei desde o Antigo Testamento até agora, a gente tem evidente isso aí. Só que chega aqui em Isaías, quando ele já está falando aos profetas, e em cada tempo Deus tem um modo particular de falar com o seu povo, ele dá uma chamada de atenção. E é interessante que essa chamada de atenção está em Isaías 43, que é um capítulo que a gente... Você que é de caminhada de igreja, você já ouviu 380 vezes esse capítulo, naquela parte, né? Eis que diz agora, né? Aquele que te criou Jacó e te libertou Israel, e assim vai, né? És meu, és precioso, se passar no fogo, você não vai se queimar, enfim, uma declaração de amor. Só que daí, sobre esse mesmo povo, na boca de Isaías, ele fala, traz esse meu povo aí, que tem olhos, mas não me vê, tem ouvidos, mas não me ouve. E aqui a gente já tem algo extremamente importante. A palavra diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E por que ele estava falando naquele povo no exílio que o povo tinha olho, mas não via, ouvido, mas não ouvia? Porque a dureza de coração do povo fazia com que ficasse impossibilitada a comunicação do povo com Deus.
Então ele escolhia um, retirava essa pessoa, um profeta, um sacerdote, um rei, nesse caso dessa palavra, um profeta, para que ele pudesse ser voz de Deus para o povo. E aí ele fala, o povo até tem ouvido, mas não me ouve. Parece alguém que eu conheço, não parece? Porque se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e a essência dele é o relacionamento, nós precisamos acreditar pelo que a Bíblia ensina e pelo que a igreja nos ensina, que Deus fala conosco. Então o problema não está em quem fala. O problema está em quem ouve. E aí a gente precisa tentar resolver isso, de alguma forma. Às vezes quando você vai me ver olhar para baixo aqui é minha colinha, tá? De alguma forma a gente vai tentar entender isso. A essência de Deus tanto é se relacionar, e preste atenção nisso para que você possa entender melhor, que tanto ele queria falar com o povo que após o profeta Isaías vem um silêncio na Bíblia, onde Deus deixa o povo refletir, mesmo tendo muita vontade de falar com o povo. E aí então ele excede e transcende a sua vontade de se relacionar com o povo, e a fala dele, o verbo dele se torna carne e habita entre nós, na pessoa de Jesus Cristo. Então, a pessoa de Jesus Cristo, além de nosso Senhor e Salvador e tudo aquilo, é a manifestação do quanto Deus quer falar comigo e com você. Que ele se tornou carne e veio habitar entre nós. E aqui Deus falou conosco na pessoa do Filho. Ele nos ensinou o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito, como deveríamos orar, nos direcionou a tudo. E quando Jesus foi morto e crucificado e depois ressuscitado, pela promessa do Espírito Santo, aquilo que os apóstolos tinham vivido ali durante alguns dias, ficou eternizado. Quando Jesus diz no Evangelho, é necessário que eu vá para que ele venha, é porque ele sabia que a relação do ser humano, a relação minha e sua com o Senhor, a partir dali seria uma relação mais íntima. Porque se em algum momento, no Antigo Testamento Deus falava na nuvem, na glória, na pessoa de Jesus Cristo ele fala como uma pessoa normal, como se a gente encontrasse ali na rua, um sacerdote, alguém visível. E na pessoa do Espírito mesmo, Jesus não estando mais conosco, ele eterniza essa relação. Pois tendo nos ensinar a orar, pela pessoa do Espírito Santo, todo mundo que se abrisse a partir de Pentecostes, e ali debaixo da asa da igreja se abrisse ao mundo espiritual, teria o poder, o agir, o direcionamento, os dons de Deus sobre a sua vida. E aqui, se a primeira chave para um bom relacionamento e para que você possa ouvir a Deus é você entender que quem está com problema é quem ouve, não quem fala, a segunda e talvez a mais importante chave, talvez a coisa mais importante que eu vou falar nesse vídeo, né? E isso serve principalmente para você que sonha em ter um direcionamento de Deus para suas decisões, né? Que fica assim, nossa, bem que fulano podia falar para mim o que Deus está pensando sobre mim ou qualquer coisa desse tipo. Você muitas vezes não está ouvindo a Deus porque você está tentando ouvir com esses ouvidos aqui. E até quem ouviu com os ouvidos carnais, ouviu de forma espiritual. Então, eu preciso que você entenda que o relacionamento de Deus conosco é espiritual. Se é o Espírito Santo quem nos dá a graça de ouvir a Deus, então você precisa dar um passo espiritual na sua vida para que você possa verdadeiramente compreender o Senhor. E aí, dentro do mundo espiritual, você vai conseguir ouvir a Deus de várias formas. Na palavra, na Bíblia. Então, quem lê a Bíblia dá um passo espiritual e aqui Deus começa a direcionar para você. Em sinais, como eu te disse no testemunho da criação do canal, a cada confirmação que eu tinha, eu cheguei para me confessar essa semana. E lá eu comecei a falar sobre a revelação, pouca coisa, e logo o sacerdote começou a desenrolar para mim tudo sobre a história de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, sinais. Quantas vezes você já não teve um sinal da parte de Deus? Né? Você que fez um encontro, um retiro, um acampamento. Então Deus fala através da palavra, Deus fala através dos sinais.
E Deus fala também no nosso coração. Mas tudo isso de forma espiritual. Você precisa entender isso. É pela sua relação com o Espírito Santo que você vai conseguir afinar isso aí com Deus. Por exemplo, nessa questão de, Deus falou no meu coração. Isso é verdade, mas é extremamente perigoso. Porque requer um discernimento. Quase todo sentimento que você tiver no seu coração pode ter vindo da sua cabeça, ou da sua vontade, ou do que você quer ouvir. E a única maneira de afinar, de aproximar isso, é pela presença de Deus na sua vida. Por um dom que o pessoal da renovação trabalha muito, né? A renovação trabalha muito, que é o discernimento dos espíritos. Então você discerne se aquilo veio de Deus ou não veio. Esse tema a gente trata no outro vídeo, porque é muito importante. Mas tanto o discernimento dos espíritos, quanto um bom entendimento da palavra, quanto uma observação dos sinais, nada mais é do que fruto da sua vida espiritual. E aqui me levanta até uma preocupação, porque quantas vezes eu precisei de uma resposta e eu não tive simplesmente porque eu era um povo que tinha ouvidos, mas não ouvia. Gente, isso acontece com quem é muito de Deus, com quem não é. Porque a gente não pode vacilar. Não pode. Então eu quero te dar aqui alguns passos concretos para que você possa ouvir a Deus, para que a gente possa finalizar. Se é espiritual, então vai ser necessário você recorrer a Deus. Você está com Ele sempre. Para que assim, Ele que é o conselheiro admirável, vai dizer a palavra, possa te direcionar e você não fique mais abandonado. Então você vai precisar ter alguns passos ali para que você possa ouvir a Deus de uma maneira mais clara. Eu anotei alguns aqui. Você vai precisar de 3 passos concretos a partir desse vídeo para que você possa ouvir mais a Deus. O primeiro é cortar o barulho. Algo que Deus colocava no meu coração enquanto eu rezava também, até partilhei com a minha esposa ontem. Deus não está falando baixo, é a gente que faz muito barulho. Então, cada um sabe o que faz a sua vida, Deus conhece o seu coração, enfim, toda aquela história. Mas, falando de mim também, quem ouviu coisas na internet o dia inteiro que não tem nada a ver com Deus, quem falou palavras, palavrões e tantas besteiras o dia inteiro que não tem nada a ver com Deus, quem ocupou o tempo o dia inteiro com coisas que não são de Deus, em algum momento vai ouvir Deus dando um sinal. Então você vai precisar baixar o barulho para você poder ouvir a Deus. Você vai ter que cortar o barulho de alguma forma. Do dia para a noite? Tomara que sim, mas se não der, dia após dia. Toda vez que você se sentir, eu profetizo que a partir de hoje, toda vez que você sentir que Deus não fala com você, você vai perceber e tentar se lembrar de que barulho que você ainda não tirou da sua relação com Deus. Uma outra coisa, um outro passo que você precisa dar, um outro passo espiritual mesmo, para que Deus possa falar com você, é a oração. Gente, mesmo no Antigo Testamento, eu falei dos sacerdotes, que era quem representava o povo e quem falava com Deus, para que depois pudesse repassar o recado para o povo. Eles entravam lá no Santo dos Santos, ficavam só ele e Deus, diante de um rito assim, lindo, mas de um momento de intimidade para que Deus pudesse falar com ele. Então, quando Santo Afonso Maria de Ligório fala quem reza se salva, quem não reza se condena, é porque ele sabe que, ele compreendeu, que a oração aproxima a pessoa de Deus. E a palavra de João 15,5 se cumpre. Sem mim nada podeis fazer. Então você precisa orar, você precisa rezar para poder ouvir a Deus. E aí então, tentando diminuir o barulho, orando a Deus e se relacionando com Ele, você vai precisar de uma caminhada na igreja. Por quê? Porque Deus é uma pessoa, gente, e a gente se esquece disso. E na intimidade, qualquer sinal, qualquer olhar, qualquer jeito de falar, hoje, pelo jeito que minha esposa lava a louça, eu sei mais ou menos como é que ela está.
E segundo ela também, pelo jeito que eu chego em casa, sem dar nenhuma palavra, ela também sabe. Por quê? Porque há uma intimidade entre nós. Você vai precisar desenvolver uma intimidade com Deus. E como você faz isso? Usufruindo da caminhada com Ele. Então, missa, adoração, sacramentos em dia, grupo de oração, tudo que você puder, você precisa caminhar com Deus para estreitar o relacionamento e criar uma intimidade com Ele. E aí então, ouvir a voz de Deus não vai ser mais privilégio de A, nem de B, nem daquela pessoa que você admira, daquele pregador que você admira, ou daquela pessoa que você sabe que é muito mais santo que você, que tem um coração muito melhor que o seu, ou daquela que você acha que é cheia de dons. Ouvir a Deus vai ser uma realidade para você. Uma realidade para você. Então, que esse vídeo sirva para você se orientar no sentido de que muitos sofrimentos da sua vida poderiam ter sido evitados se você tivesse uma relação um pouco mais íntima com Deus. Muitas decisões teriam sido tomadas de maneira diferente. Mas como tudo que era velho passou, como diz a palavra, você pode a partir de hoje dar um passo importante. E esse passo é entender que quem mudou foi você e não Deus. Que Deus continua falando no seu ouvido que está tampado aí por alguma coisa. Reduzir esse barulho. Orar a Deus. Ter algum momento com Ele, para que Ele possa falar com você. E se Ele falar sim, ok. Se Ele falar não, ok. E se Ele não falar nada, ok também. Ele é Deus. Aceitar isso também é importante. Não tentar manipular ali a vontade de Deus. Mas principalmente, caminhar com Ele. Hoje é domingo, dia do Senhor. Esse vídeo está indo, estou gravando ele e está indo ao ar num domingo. Dia de Santa Missa, dia de encontro com Deus, né? Como diz o salmista, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, esteja com Deus, esteja com Deus. O máximo que você puder. E Ele falará contigo. E a palavra de Mateus 7,7 vai ser cumprida, né? Batei e vos será aberto. Buscais e achareis. Tá bom, irmão? Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, você curte aqui embaixo. Se puder, compartilha com alguém. Sabe aquela pessoa que choraminha com você? Não, Deus não fala comigo. Você vai falar assim, isso aqui é um caminho para Deus falar com você. Você vai lá e vai compartilhar com alguém esse vídeo. Eu sou novo nesse negócio de YouTube, então eu postei um vídeo ontem e aí não estava ativado os comentários e a notificação também não dava para apertar lá, enfim, nós vamos tentar organizar tudo isso aí, tá? Mas é incrível para mim ter você aqui, né? Se puder, manda esse vídeo para alguém, se inscreve no canal, Deus abençoe a sua vida, a sua história e que Deus possa falar com você de uma maneira íntima e clara. Que você esteja atento e que principalmente quando Ele chamar você possa responder como Samuel, né? Que no terceiro chamado ouviu a voz de Deus e disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Deus abençoe a sua vida. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.